Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Adna Cáceres e o nosso episódio number one. Sejam todos muito bem-vindos, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Eu sou o pastor Cassiano, estou encarregado dessa missão de entrevistar e hoje nós temos aqui uma pessoa incrível, uma pessoa que faz a diferença aqui nessa cidade e na nossa igreja, pastor Mauro Perazzoli. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu pastor. Muito obrigado aí, inclusive, para toda a galera que se mobilizou para que isso tudo acontecesse. Está muito lindo, parabéns a todos. E é isso, pastor. Bora lá para mais essa etapa da nossa igreja. Beleza, e hoje o tema é um tema bem tranquilo, pecado e perdão. Tranquilo nada, né, pastor? Hoje em dia Exato. Tem se banalizado muito é esse verdade. tema, né? Na verdade, eu acho que é simples. O que complica somos nós, né? O ser humano, ele é especialista em complicar, em deixar as coisas de Deus bem complexas. E a gente vai conversar aqui, eu acredito que de forma bastante simples as coisas vão ser mais claras. Vamos tentar trazer essa singeleza da palavra de Deus para que os irmãos entendam. Sensacional. Nosso objetivo aqui é trazer pessoas, né, que tenham uma história real com Deus, e é o caso do pastor Mauro. E antes da gente começar a falar especificamente do tema, vamos conhecer um pouquinho quem é o pastor Mauro. Conta para nós, pastor, sua origem. Pastor Mauro, paranaense, 38 aninhos, casado com a Kelly, papai da Manuela e do Pedro, crente há aproximadamente 20 anos e 20 anos de história mudada e tenho vivido dias intensos. Sou bancário, sou profissional na área da bancária, hoje eu estou numa instituição financeira e... Já foi um bom jogador de futebol? Já fui, pastor, já fui. Hoje eu tô mais gordinho, né? Tô até tentando fazer uns exercícios para perder, né? Nada, você tá bem pra caramba, tá em Mas forma. e agora o cabelo já foi. Apesar que dá para plantar hoje, né? Você planta cabelo, nasce e tudo de boa, né? Pastor, você falou então que você teve um encontro com Jesus há aproximadamente 20 anos. Conta para nós como foi esse ponto de virada. Pastor, eu na época morava no Paraná e morava em Londrina, mais especificamente. E aí eu lembro que minha mãe, ela estava vindo para Cáceres, Rondônia e tal, e Ariquemes, Rondônia, Cáceres, e eu ficava muito em casa sozinho. E na época eu precisava trabalhar, tinha distribuído currículo na cidade inteira e eu precisando trabalhar, mas eu entendi que Deus tinha marcado aquele tempo para eu ficar sozinho. E eu em casa, então, preocupado, tinha entregado e com o telefone na mão, esperando ligações, Deus começou a colocar no meu coração para eu começar a ler. E aí tinha alguns livros lá em casa, tinha uma caixa de livros, eu mastiguei todos eles. Uau. E aí sobrou, eu não queria ler a Bíblia. Esse é o ponto de virada. E eu não queria ler a Bíblia. Eu tava lá, eu li todos aqueles, falei assim, cara, eu não vou ler a Bíblia, né? Aí sobrou ele, falei assim, eu vou começar a ler a Bíblia, vamos lá, porque não tinha mais nada para fazer. E você não tinha nenhuma referência de igreja, vocês não frequentavam a igreja, Na nada? verdade, nós somos de um berço, toda a minha família é católico, né? Sim. Então, nós tínhamos o hábito de ir à missa, etc. Fui coroinha e Legal. tive toda a primeira Eucaristia, toda aquela movimentação ali litúrgica e etc. Mas com a parte do protestantismo, conhecendo a Jesus efetivamente, nada. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Falei assim, vamos ler, né? E eu lembro que minha mãe falava o seguinte para mim, falava assim, Maurinho, você precisa rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria e ler a Bíblia. Aí ao ler, eu falei assim, vamos rezar esse negócio, né? Aí eu rezei o Pai Nosso, rezei a Ave Maria e comecei a ler. E quando eu comecei a ler, pastor do céu, parece que Deus estava... Parece não, hoje eu tenho a certeza e a convicção de que Deus estava falando comigo. Legal. E foi um choque muito grande, porque ao ler a Bíblia, eu percebia a voz de Deus, a comunicação muito clara e cristalina comigo, e aquilo ali foi um start. Foi uma virada de chave. Aí eu falei assim, cara, beleza, vou parar de ler. Eu fiquei muito assustado.
Aí eu liguei a televisão, na época tinha alguns programas, né, Uhum. de televisão, e o mesmo texto que eu estava lendo, ao que eu abri a TV, o cara estava ministrando. Eu Que falei assim, incrível, cara, é Deus nesse negócio. Então, incrível o isso. meu primeiro relacionamento e contato com Cristo não foi na igreja, Uhum. não foi com algum pregador, foi eu mesmo lendo a Bíblia e Jesus se revelando para mim. E, sobretudo, pastor, Deus mostrando, porque ele estava mostrando exatamente pontos que eu precisava mudar. Uma Que coisa legal. muito incrível, assim, sabe? E essa é a verdadeira conversão, né? Porque você, sem uma bagagem de escola dominical, de curso de teologia ou de uma frequência em igreja, você começou a ter uma intimidade com Deus do nada, né? É, Essa é uma conversão genuína. e a multiforma de Deus se relacionar, eu acho que não existe uma regra. Sim, Até porque quando a gente vê na Bíblia, né, Deus curando, né, ele libera uma palavra, outro ele encosta no chão e coloca o lodo, outro. Então ele faz de várias formas. E sim. comigo, na minha conversão, foi através da leitura da Bíblia. Então foi Que algo legal. muito. E como que era a sua visão do pecado, pastor, no começo lá da sua caminhada? Não hoje como um pastor já é, experiente, mas lá no começo o pecado, como que você enxergava? Então, eu tinha eu carregava muito uma visão da seguinte forma, que era eu precisava pagar, né, para Uma Deus, uma penitência. penitência, Uhum. ou então eu fazia muitas ações. Então quando eu estava muito pesado de pecado, eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí eu Deixa saía eu no, dar uma esmola pro mendigo, né? exatamente. E aí eu sempre me preparava, assim, eu colocava um fardo de arroz em casa, de feijão. Legal. Tipo assim, cara, se aparecer alguém aqui, é hora de eu expulsar esse pecado da minha vida, entregando o fardo de arroz, né? Hoje a gente percebe que era uma grande besteira, Mas esse mas seu testemunho é importante, porque eu acho que tem muita gente nos assistindo agora que pensa que o pecado é uma troca, né, e- com Deus, não é isso? exatamente, exatamente. Isso é muito sério e muito perigoso. E entra de forma muito sensível, e a hora que nós percebemos, nós estamos tentando fazer troca com Deus. E quando a gente olha para o amor de Deus, a gente percebe a graça. A graça Exatamente. que é. E aí o tema, que é o pecado, o arrependimento e até Perdão. onde Deus, a gente, quando estuda dentro do campo da soteriologia, a gente percebe que assim, o pecado ele nos afasta de Deus. Sim, E o que faz nós nos religarmos a Deus não são as nossas ações, é graça. é a graça. E aí Uau, que está a incrível grande isso. sacada. A graça é que nos faz aproximar e nos reconectar segundo a ótica da soteriologia. Então nós precisamos olhar para a graça como o condutor para Cristo, a conexão central. E Lutero, né, quando teve esse encontro com a graça, lendo a carta aos Romanos, mudou sua visão de enxergar Jesus, né? Totalmente, pastor, totalmente. E ele fala bastante disso, de que a graça, esse favor imerecido, né? Que inclusive Paulo fala, né? A própria Bíblia, ela tá cheia de referências, mas que a causa de não sermos consumidos é a graça, a misericórdia de Deus. Sensacional. E para você, o que é pecado hoje, pastor? Mudou com o tempo? Quer Ah, dizer, com de 20 certeza. anos atrás até hoje, o que é pecado para quem está nos assistindo pela primeira vez? Não é religioso? Ou foi educado de maneira errada? O que é o pecado? Para mim, assim, lógico, mudou bastante. Eu acho que talvez não mudou o conceito do pecado, mas talvez do me religar a Deus. Eu acho que esse caminho de volta ele mudou muito, porque o pecado a pessoa ela compreende que é na sua essência da palavra que é errar o alvo. Então existe um alvo e o alvo é dentro da primícia, da perspectiva bíblica. E a gente olha para esse alvo. Quando nós saímos desse alvo, é o que a Bíblia diz que é pecado. Então, Exatamente. existe uma vontade de Deus, existe uma ideia muito bem centralizada através da Escritura, que é a nossa regra de fé. Quando nós saímos dela, então nós estamos errando o alvo. Eu acho que o meu conceito de pecado, ele continua vivo. Uhum. Eu acho que não alterou muita coisa. O que altera, talvez, é a forma da religação.
do me religar, porque eu, no início, talvez, o me religar era com as minhas próprias ações, e agora percebendo, né, ao longo do tempo, a gente percebe que não tem nada a ver comigo, tem a ver com a graça. Até porque Exatamente. Fica mais leve, né, pastor? fica, pastor. E aí, assim, eu estava até lendo lá em casa, né? Romanos 3 fala que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então perceba que, assim, não há um sequer justo. Não Sim. tem um justo. Existem, na verdade, uma imensidão de pecadores. Então, por mais que nós sejamos, assim, ilibados, né? Pessoas com caráter preciosos. Reparto a minha herança com os pobres, nada é Exato, suficiente. não é suficiente, porque todos pecaram. Exatamente. Inclusive, a vinda de Cristo, ela mostra a insuficiência do caráter do homem aqui na Terra, a impotência de nos achegarmos e de nos tornarmos puros. Então, Cristo, ele vem justamente trazendo essa ideia, olha, todos pecaram. Sensacional. E é isso, né? E aí no versículo 24 fala, né? Mas que pela sua graça e sem exigir nada, ele não exige nada. A graça, ela é um favor imerecido. Ele não exige nada. É somente uma postura de aceitar, né? Depois eu quero falar sobre isso, pastor. A dificuldade que as pessoas têm em entender que você não precisa fazer nada. Mas eu quero falar mais para frente. Agora eu queria te perguntar o seguinte: você acha que a igreja hoje fala mais sobre pecado ou sobre perdão? Depende da igreja. Depende. Eu costumo falar muito, pastor, que assim, ó, existe a oferta de um pecado, de uma igreja que fala sobre uma teologia da prosperidade, que eu acho que Sim. fala muito mais da prosperidade do que do pecado. Se fala muito mais de um crente travestido de uma ideia coaching, de que você vai alcançar, de que você tudo pode, de que você é isso, que você é... E pouco se fala, sim, do pecado. Então, mas existem ainda muitas igrejas boas, eu acho que existem muitas igrejas sãs, saudáveis, mas respondendo sua pergunta, infelizmente nós temos falado, aí quando eu falo nós, não a igreja nossa em si, mas a igreja global hoje, ela tem falado pouco sobre pecado. O senhor acha que falar de pecado e confrontar a nossa comunidade de fé, né? Agora falando especificamente para a comunidade de fé, afasta os crentes da igreja? Esse café aqui é sensacional. Olha que capricho dos irmãos. Que coisa linda. Ó, podcast Adna Cáceres. Eu acho que agora vale aquela deixa de você compartilhar, mandar esse vídeo para a pessoa que Lindo, hein? você sabe que vai ser edificada. Olha que carinho dos irmãos. Tem café aí, pastor? Tem uma garrafa aí. Tem café, que senão os irmãos falam que tem uma garrafa aí do lado aí de café, se você quiser colocar. E sem açúcar, né? Que nós estamos numa pegada fitness. Fitness, precisamos emagrecer. Pastor, falar de pecado afasta as pessoas da igreja? Tipo, confrontá-las? Com certeza. Talvez esse é o motivo de porque se fala tanto mais em perdão do que em pecado. A igreja tem se tornado um grande ninho comercial. Lembrando que quando a gente fala de igreja, nós não estamos, pelo menos ainda, né? No primeiro episódio, conhecendo a gente do jeito que a gente conhece. Por enquanto, a gente não está apontando o dedo, nós estamos falando de maneira geral, né? Sim, eu acho que... Qual que é a pergunta? Não, se falar de pecado, falar, essa palavra hoje foi muito dura, eu acho que não é bem assim. É até engraçado que, assim, às vezes a gente se pega... Às vezes não sempre, né? Nós ministramos palavras muito duras, muito cristocêntricas. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão recebeu pedraço. Só João, na verdade, morreu natural. O resto, tudo, a morte foi trágica. Então, o evangelho não é fácil. Não é simples. Confronta, né? Confronta. E Jesus, quando ele vem confrontando com os dois pés no peito. E a gente, hoje, eu não sei porquê. Aliás, eu sei, a gente sabe porquê, né? Acho que o evangelho tem se tornado muito mais comercial do que
cristológico, né? Sim. Então, o fato desse movimento, e é um movimento ser muito sem uma placa levantando, as pessoas elas aceitam. E aí eu volto ao que eu estava falando lá atrás, né? Existe oferta de uma igreja podre porque tem pessoas que querem se alimentar desse evangelho podre. É o evangelho sem mudança, sem Sem renúncia. mudança, exatamente. Então só Eu nasci existe. assim, eu vou morrer assim, É. mas aí Cristo disse que a gente precisa nascer de novo. Necessário vos é nascer de E novo. quem está disposto a nascer de novo? É. É a grande sacada. Então existe a oferta porque existe uma demanda. Existem pessoas que não querem ouvir a verdade. Que é o solo que tem espinhos, que é o solo que Tem o sol. pedra. Então existe o solo de todo tipo e tudo bem, faz parte, a gente está olhando o contexto bíblico, mas a igreja ela não pode se curvar ao adaptar-se a esse solo. Na verdade, a gente tem que continuar pregando o evangelho na sua essência. Né? Sensacional. E aqui nós não estamos falando em tom de julgamento, tá, irmão? É em tom de reflexão. A ideia desse podcast é gerar reflexão mesmo. Vamos lá, vamos falar do pecado agora na vida real. E eu quero falar com um pastor experiente, pastor de várias igrejas, né? O pastor Mauro, hoje ele tem sob sua responsabilidade uma região, a região sudoeste do estado do Mato Grosso. Qual pecado, pastor, é mais aceitável hoje dentro da igreja? Pastor, assim, a gente percebe... Já viu alguém sendo excluído porque fofocou? Difícil. Agora, seu irmão tá... Já viu alguém ser excluído porque é um bajulador? Não. Existem Não alguns existe, pecados que são aceitáveis? Existe. Infelizmente, está enclausurado na cultura da igreja moderna. Ocultar algumas coisas que são tão gritantes quanto outras. Então, hoje se fala do adultério, da prostituição, da lascívia, mas sobre a fofoca não existe, talvez, uma acusação. O mesmo empenho, né? Exatamente. Talvez o empenho existe quando existe a fofoca sobre a vida do pastor que preside. Mas se existe dentro da tribuna, da congregação, eu não vou fazer, né? Esse é o pensamento de muitos pastores, porque talvez eu perca o irmão. E aí uma coisa que nós abolimos no meio, inclusive não só da nossa sede, mas de todas as outras congregações, sobre essa holística de dízimo e oferta. Na nossa igreja, bom, o senhor é o pastor da nossa igreja também, mas os irmãos que nos assistem, os pastores não podem saber em hipótese alguma sobre se os irmãos, quanto que o irmão oferta, quanto que o irmão dizima. Então, a parte da eclésia, ela é separada da parte administrativa. Então, os pastores não sabem quanto que os irmãos dizimam. Por quê? Porque senão, esse é um problema. Porque se eu percebo ou entendo, eu corro o risco. Não significa que você vai sucumbir ser tendencioso. ao pecado. Não significa que você vai sucumbir, mas você evita de talvez tratar as pessoas diferentes porque elas dizimam ou não. Então, às vezes, pastor, isso é uma estratégia do inimigo e os pastores sucumbem justamente nisso. Eu não vou repreender o fulano porque o fulano é o maior dizimista da igreja. Isso é um câncer, Isso é um câncer, né? E aí nós estamos falando de igrejas centenárias que sofrem com esse tipo de postura, né? Então, o que o senhor está querendo dizer aqui para nós é que o pecado aceitável hoje dentro das igrejas está muito relacionado aos interesses, que infelizmente ainda acontece. Com certeza, isso a gente percebe muito nítido, muito claro. E para combater isso... Isso é triste, né, é triste, pastor? E assim, como combater isso? Eu acho que a gente precisa combater isso com a consciência de cima do altar, sabe? A partir daqui. E aí falo para os pastores que nos assistem, né? A igreja ela é reflexo do pastor que tem. A igreja ela é, na verdade, o espelho do pastor que tem. Então, se nós aqui não tratarmos isso de forma muito dura, muito repreensiva, muito bíblica, e a igreja perceber que em nós somos extremamente falíveis a estes temas,
certamente a igreja também sucumbe nos mesmos problemas. Pastor, eu queria trazer uma situação que eu vi. Eu recebi um vídeo essa semana e tem uma mosca aqui, pastor. Eu vou engolir ela daqui a pouco. Olha ela aqui, ó. Tá repreendida essa mosca, em nome de Jesus. Um pastor, um determinado pastor, bem famoso aqui no Brasil, depois você procura aí no YouTube, você vai ver esse vídeo. Ele chegou numa igreja e as pessoas pegavam na mão dele assim, pastor, não sei se você viu, e beijava. Você chegou a ver isso? Deus. E beijava a mão do pastor. Aí ele cumprimentava outro irmão e as pessoas reverenciavam como se fosse um rei, Que loucura, um cara. monarca. E esse é um tipo de idolatria no meio evangélico, não é? Exato, isso é muito... E isso é Não, aceitável. E assim, você olha, eu tive eu não sei se é o prazer ou o desprazer de frequentar, de visitar várias igrejas, e aí você percebe isso nos pequenos detalhes, até na estrutura da igreja, né? Você percebe que existe uma cadeira diferente, um movimento diferente, uma Agora o senhor está tratativa... tocando na ferida, hein? Cuidado A que cadeira do pastor presidente. Cara, assim, esse dia nós temos o departamento de integração, né? Aí os irmãos vão preparar uma cadeira diferente. Não tem cadeira diferente, porque nós entendemos, pastor, eu entendo que existe uma hierarquia e ela não pode ser desfeita, mas não é uma hierarquia na vertical, Exatamente. onde existe alguém maior do que o outro. Não, na verdade é uma hierarquia vertical, né? Horizontal. Exatamente. Horizontal, onde todos somos iguais. Com funções diferentes, mas todos iguais. Responsabilidade diferente. Então, o pastor tem uma responsabilidade, o diácono tem outra, o líder tem outra, o membro tem outra, e todos somos iguais perante aos olhos do Senhor Jesus. Sensacional. Isso, que Deus abençoe muito o senhor. O senhor faz parte de uma geração de pastores, principalmente esses dos rincões do nosso país, né? O senhor está aqui no interior do Mato Grosso. Olha que loucura, né? E Deus usando essa ferramenta poderosa para poder manter a chama do evangelho viva. Glória a Deus. O senhor faz parte de uma geração de jovens pastores muito sérios, muito compromissados em... Por isso esse podcast tem a função de trazer pessoas reais que vivem realmente experiência com Deus. Que Deus te abençoe nessa missão, pastor. Pastor, eu costumo falar que nós somos uma geração de transição. E essa geração de transição, ela precisa ter a sensibilidade de olhar, né? Porque assim, nós estamos falando de coisas muito sensíveis. Sim. Mas talvez de uma escola, de uma igreja que deu certo ao longo dos anos. Sim. E a gente não pode negligenciar. Teve coisas muito boas, né? Tivemos muitas coisas boas de pessoas que trouxeram. E aí, nós somos essa geração de transição. E se somos essa geração de transição, nós precisamos olhar para trás, perceber coisas que ficaram e que foram muito valiosas, carregá-las, certo? E escrever algo que... o que não deu certo não pode se repetir, mas o que deu precisa ser valorizado. E aí a gente tem aqui, nós temos muitos exemplos, inclusive dentro da ADNA, quando a gente olha para o pastor Edivaldo. Sim. Nosso pastor, na verdade o pastor Edivaldo ele é muito à frente do tempo dele. Muito à frente. Pastor Moisés, são homens que, graças a Deus, ainda estão vivos e presidem a nossa igreja, que trouxeram assim uma bagagem fenomenal, sensacional. Cada um no seu momento fez uma ruptura, né? Exatamente. Eles, na época deles, já eram essa geração de transição. Exatamente. Né? O pastor Edivaldo falou que quando ele foi consagrado, ele era um jovem, estava de calça jeans. Na época dele já era um absurdo aquilo, exatamente, né? Então ele já veio rompendo muitas coisas e nós não podemos perder essa essência de mantermos vivos a chama de coisas valiosas que eles trouxeram. Pastor, eu espero que a gente esteja falando para pessoas não crentes ou pessoas que não são religiosas, né? Eu acho que falar para o mesmo grupo de pessoas é chover no molhado. Então, para esse grupo, existe algum pecado que a gente esconde de Deus? Nada está encoberto aos olhos de Deus. Nada. Esquece, irmão. Isso é balela, se falaram para você. Até porque ele tem um atributo que nós chamamos de atributos divinos, né? São atributos que cabem apenas a ele. Então, ele sabe de todas as coisas.
Deus sabe exatamente o que você pensa, Deus sabe exatamente o que você fez. Você não lembra muito o que você comeu ontem, mas ele sabe exatamente, ele conta os fios da sua cabeça. No meu fica até fácil, que não tenho muito fio na cabeça, né? Mas ele sabe exatamente de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, então não há nada que se esconda do eterno. Sensacional. E você, falando você, pastor Ora, Mauro, lá vai. Deixa eu você já tomar uma água. tentou se justificar alguma vez perante Deus de um erro que você cometeu? Ah, várias vezes. E porque você se justificou, não houve consequências? Não, nunca deu certo. Não tô falando que deu certo, eu tô falando que eu tentei. Acho que todo mundo, né? Ah, isso aí é fato, né? Isso aí eu acho que é uma prática, embora sem eficácia alguma, mas contínua dentro da humanidade, né? O ser humano sempre tenta Quando a gente volta lá no Éden, né, pastor? É impressionante, assim, que primeiro a serpente é Eva, Adão. E aí, quando Deus aparece, Eva diz: Ah, mas foi a serpente. E aí, quando Adão é confrontado, ele diz: Ah, mas foi a mulher que tu me deste. Quando diz a mulher que tu me deste, assim, a culpa é tua. Não é? Você me colocou numa furada aqui, E pô. parece que não. Eu até escutei essa semana que como que um homem ia negar o pedido de uma mulher nua, né? Esquece isso aí, apaga Não, isso aí. apaga. Mas assim, E nós tínhamos que fazer totalmente diferente. mas na verdade é porque o homem sempre se justifica, né? É. A natureza humana é essa, né? O ideal, pastor, é um modelo que Zaqueu, por exemplo, o publicano, quando ele sabe que ele tem informação que Jesus ia passar, né? Salvo engano, por Jericó. Ele sobe no pé de figueira, Deus o enxerga, né? Jesus o enxerga, pede para ele descer e fala assim: ó, hoje eu vou para sua casa, hoje me convém pousar na sua casa. E aí, quando Jesus ele entra na casa, ainda não tinha chego a salvação. Sim. Aí Zaqueu pega e fala assim: olha só, se eu fiz Qualquer coisa que tenha afetado a vida de outrem, eu devolvo 4 vezes mais. Ou seja, não se justifica, cara, só resolve. O ato do arrependimento, ele é fundamental para a conversão, para que a graça de Deus se manifeste, é fundamental. Nós costumamos falar aqui, né, que aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Né? Então, se não há um arrependimento, não tem conversão. Se não tem o sentimento de que você está efetivamente arrependido, você vai ter apenas um remorso. Esse é um tema que alguns pregadores, principalmente alguns muito importantes no Brasil, eles costumam tratar como depressão espiritual, que é quando o crente, quando a pessoa, ela tem dificuldade, pastor, de entender que Deus a perdoou. Então eu queria te perguntar, é mais difícil pedir perdão a Deus ou aceitar que ele já nos perdoou? Então, pastor, é muito complexo, porque assim, o ser humano, ele tem várias facetas da vida dele, né? Então, eu entendo que, assim, cada caso é um caso, cada atendimento é um atendimento, mas eu percebo que o ser humano em si, ele tem dificuldade de perceber o perdão de Deus. E Eu muito acho em também. função dessa escola, talvez, dessa escola teológica, dessa ótica cristológica que ele coloca ao longo da vida, que vai se tornando talvez defeituoso ou desconfigurando a simplicidade de Deus. Sim. Eu acho que a ótica que ele enxerga Cristo ao longo da vida desconfigura a simplicidade de Deus. Deus é simples, simplesmente perdoa. Sensacional. Simples. Só que nós passamos. E essa simplicidade é tão difícil de entender, simples, né? A mulher pega no ato do adultério, a galera querendo apedrejar, ele falou assim: vai, não peques mais.
Só isso. E o senhor acha que Jesus falou isso para ela porque viu uma pureza, numa singeleza no coração dela naquele momento? Ela estava verdadeiramente arrependida? Pastor, eu acredito que Deus ele tem essa capacidade de interpretar os corações. Sim, Eu claro. acho não, ele certamente Aliás, ele é o que ele mais que tem, faz né? essa leitura. Então, até porque assim, foram dois orar. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, Eu não sou como. eu não sou. E etc. Então, assim, palavras lançadas para Deus, ele entende a essência dela. Então, não adianta a gente trabalhar o venho por meio desta, Cristo expressar a minha. Não existe. Existe simplesmente assim, cara, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu perdão. Sensacional. E é simples. E Deus, ele sonda um coração arrependido, ele consegue acessar um âmago da sua alma. E você no gabinete, assim, nos atendimentos que você faz com as famílias, né, no acompanhamento, você percebe que as pessoas têm dificuldade de aceitar que Deus já as perdoou. E ela sempre volta lá atrás, mas eu que fui muito... Não, mas Deus já perdoou, anda. Você acha que as pessoas ficam amargando esse pecado? Elas puxam esse freio de mão. Elas puxam, e aí, assim, talvez nós, na condição de pastores, precisamos ajudar a liberar isso, sabe? Entendi. E através da Bíblia trazer uma clareza, uma lucidez de que, cara, Jesus já te perdoou. Já te perdoou. Eu acho que a grande sacada, pastor, no gabinete pastoral é muito ajustar comportamentos. Nós não somos psicólogos, psiquiatras, nós somos pastores. Então a nossa ferramenta é a Bíblia, e somos instrumentos na mão do Espírito Santo de Deus ali. Mas eu acho que o confronto comportamental, o confronto e o ajuste de algumas coisas básicas que nós fazemos numa sala pastoral, ele consegue realinhar as pessoas e elas perceberem que Deus é simples. Sensacional. E quem não é simples somos nós. Nós somos os complexos do relacionamento. Se você está nos assistindo aí, está precisando de um aconselhamento pastoral, precisando de ajuda, em especial aqui na região sudoeste do Mato Grosso, mas qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato com a Adna Cáceres e o pastor Mauro estará à disposição para te atender. Também tem um grupo grande de obreiros, né? Você não pode ficar com esse freio de mão, igual o pastor falou, amarrado, achando que Deus é um ser inanimado, inalcançável, ou um ser carrancudo, com um cajado na mão, disposto a te ferir e machucar, sendo que, na verdade, ele já enviou seu filho amado, né? Pastor, isso também vem muito da escola, assim, do que nós conectamos à nossa infância. Então, muitas pessoas que a gente atende, por exemplo, a pessoa teve um pai que tinha dificuldade em liberar perdão. Então, ele associa a figura paterna a Cristo. Então, tudo isso é muito sério. E a gente, na condição de pastor, sim, liberando esse freio de mão, a gente vai trazendo essa lucidez de que Deus é amor, de que Ele é justiça, né? Aí a gente entra em outros aspectos. Existe pecadinho e pecadão? Não existe pecado, não existe o pecadinho e o pecadão, existe o pecado. Agora, assim, dentro de uma perspectiva humana, né, temporal, a gente percebe que existem as consequências do pecadinho, consequência do pecadão. Você está aqui fofocando, você não vai preso, mas se você matar alguém ali, você vai preso. Então, existem as consequências, mas tanto a fofoca quanto o homicídio, ambos te afastam, porque ambos fazem você se afastar do alvo que nós estávamos falando. Então, a graça é de graça, irmão. O amor de Deus é a graça. Nós lemos aqui, né? Favor imerecido. É imerecido. Ele não exige nada em troca. Apenas você precisa aceitar que ele morreu por você. Sensacional. E aí o senhor me deu agora o gancho, né? Perdão, pastor. Perdão de Deus apaga as consequências do pecado? Com certeza, pastor. Com certeza não. Na verdade, assim, ó, apaga, né, a condenação eterna. Condenação eterna. Exatamente o que eu estava falando agora. Senão você vai me complicar aí, pô. Exatamente. Então, mas assim, a minha função aqui é te complicar. Não, na verdade, assim, consequência, ela existe. Não tem jeito. Ela existe. Nós estávamos falando. Se você... Davi, né, pastor? Davi pediu perdão por causa do adultério.
por causa do recenseamento, que isso desagradou muito a Claro, Deus. Ele queria mostrar o poderio, né, claro. do povo, mas ele pediu perdão, Deus o perdoou, mas disse assim, ó, a partir de agora, a espada fará parte da sua É, família. Ou e seja, ele teve problema com incesto, se os isso filhos tentando matar ele, roubar o seu reinado. não teve Então como. existe a consequência, irmão. E É, a gente precisa ter essa maturidade que, em meio à consequência, o amor de Deus não se afasta. O fato da exatamente. consequência existir não anula o amor que Deus tem por você. E que ele vai estar com você Ele estará com nessas você. Se você consequências. precisar ser preso, irmão, se entregar para a É. polícia, vá, se entregue, ele estará com você lá. Tem um Vamos- caso muito emblemático, né? Inclusive na nossa igreja, de um irmão que era crente, resolveu fazer uma manobra lá ilegal, foi preso. Fez uma coisa errada e foi preso, sendo crente. E sabe o que aconteceu? Foi para a cadeia e teve um encontro sobrenatural com Jesus lá. E hoje é um obreiro da igreja. Olha que coisa É. incrível, Isso é né? uma coisa assim que aí a gente precisa entender, e talvez vai ficar para um outro episódio, né? Mas Deus faz isso. Eu não entendo que Deus esteja fazendo. São as permissões de Deus, mas as consequências. Eu acho que é sobre as consequências. E as consequências nos lapidam. Sim, As consequências nos traz a consciência e a consciência nos faz não mais, talvez, cometer os mesmos atos. com Então, certeza. a consequência, ela é uma ferramenta de lapidação na mão de Deus. Meu profeta, o que você diria para alguém que se sente sujo demais para voltar para Deus? Você Porque tem conhece. muita pessoa assim, né? Tem Ah, muita gente assim. Ele fala, cara, eu não posso voltar para a igreja, estou com vergonha. Ah, aquilo não é para mim, é um patamar inalcançável. O que você ah, diria para essas pessoas? cara, primeiro, assim, ó, vou dizer uma coisa para você. Você conhece a minha história? Porque é, eu acho que não há pecado ou lamaçal que Deus não consiga Te limpar. perdoar. Deus, ele é um Deus que ama independentemente das suas ações, independente das suas atitudes. Deus continua te amando. Há um propósito e um projeto de Deus. Tem um livro que fala sobre isso, que você não é um acidente. E o fato, às vezes, de nós assumirmos essa postura de acidente e de nós cirandarmos com o pecado ao longo da vida, não anula o amor de Deus. Deus continua te amando. Deus continua te amando. Deus ama. Aí você pega a história do filho pródigo. Cara, a festa, tem festa na casa para Quando sua volta. voltou, né? Tem festa. Incrível. Só que a cabeça do filho pródigo, ao retornar, ele fala assim: cara, talvez tenha lugar dentro daquela casa para eu servir. E quando ele chega, existe festa. E eu quero dizer Sensacional. para você assim, ó, existe festa. E não é uma festa só da igreja local, né? Mas uma festa cristológica para você. Jesus te ama e te espera de braços abertos. É isso, pastor. Sensacional. Manu, nós estamos com quanto tempo aí já? Uns 30 minutos? Ok, sensacional. Então nós vamos, pastor, começar a parte prática da Bora, nossa bora, bora. entrevista aqui sobre pecado e perdão. E já encaminhando para os finalmente, esse é o nosso primeiro episódio do podcast Adna Cáceres. Esse primeiro, ele está sendo gravado. Se você está assistindo aí, é porque deu certo. Se não, você não vai assistir. E quem sabe os próximos a gente faz ao vivo, podendo interagir aqui com as perguntas e a gente vai evoluindo conforme a vontade do Senhor. E aí, pastor Mauro, para a gente ir para a parte prática, assim, para as pessoas que estão nos assistindo e querem viver mais o perdão de Deus e fugir cada vez mais do pecado, qual que é o primeiro passo, assim, para quem quer recomeçar? Pastor, o primeiro passo é ela se movimentar, né? Porque ela espera às vezes a pessoa fala assim, para eu servir a Deus, eu espero estar bem. Você nunca vai estar bem. É verdade. O primeiro passo é você ter consciência de que você é falido e é falível e que você é impuro mesmo e que Jesus veio para os impuros. Então, a consciência da nossa limitação, ela facilita o primeiro passo.
E existe aquele dia em que a pessoa vai acordar disposta a perdoar? Nunca, nunca. Na verdade, o perdão, ele é um exercício de decisão. O perdão, ele não é um fruto do Espírito. O fruto do Exatamente. Espírito que Paulo fala aos irmãos, né, lá em Gálatas, Amor, é amor, fé, fé, longanimidade, mansidão e etc. alegria. Você não vê lá o perdão. Por quê? Porque o perdão é uma prática de decisão. Eu decido. Isso não é de Deus, é meu. Então, é isso. O senhor pregou uma vez e me marcou muito quando o senhor falava sobre perdão, que o senhor disse assim: o perdão é um presente que você dá para você. É isso. Não sei se o senhor lembra, de faz muitos anos. Isso me marcou porque, assim, além de perdoar é decisão, o perdão, quem vive sem perdoar, ele vive com uma âncora, não é mesmo? Vive. E é um presente que ele dá, fala assim, cara, eu vou perdoar meu abusador, eu vou perdoar a pessoa que me roubou, eu vou É, perdoar a pessoa que me caluniou, e aquilo sobe, né, as narinas de Deus como um você. cheiro suave, e a pessoa se sente leve. É um presente para nós mesmos, não é? Eu tive o desprazer de passar por esse Sim. Eu problema, lembro do seu né? testemunho. E quando criança eu fui abusado e é difícil, e eu sei que é complexo mesmo a Você gente. nunca vai acordar Não, cara. disposto a perdoar, não é Agora, assim, mesmo? o Você... perdoar também não é viver com a pessoa do seu lado, é Exatamente. você se presentear e presentear a pessoa também, falar assim, olha, você não precisa ir até a pessoa, mas liberar isso, a gente Liberar o carrega, perdão, né? nós carregamos alguns fardos assim, não é que Deus não vá retirar esse fardo, né? Porque a palavra de Deus que é aquele que está sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas esse é um fardo que não compete à ação de Deus, mas compete à minha ação. Então, às vezes Sensacional. você vai a Deus esperando ele te aliviar, mas você não entregou aquele fardo, porque é você que tem que decidir entregar isso. Está você Legal aqui demais. enclausurado em você. Então, você precisa entregar. Isso é Legal forte. demais. Isso é muito forte, é muito bonito e é muito real, né? E eu espero um dia entrevistar aqui uma irmã que contou um testemunho uma vez que ela foi abusada quando criança e ela, naquele culto, ela perdoou o abusador e ela Olha disse só. assim: Eu espero ver você no mesmo céu que eu vou. Olha só que lindo, Meu cara. Deus, Que isso é lindo. só Jesus que Só faz, né? Só Jesus. Jesus que faz. E tem gente que morre sem perdoar, como se fosse bonito isso, É. né? E Ela como carrega se um troféu. e não é assim, a Né? pessoa não vive bem. Você sabe que ela não vive É um bem, né? troféu da arrogância, E da. como lidar, pastor, com recaídas sem desistir da fé? Cara, como lidar com recaídas sem desistir da fé? É entender que a misericórdia de Deus é a causa de você não ser consumido. Acho que constantemente perceber que Ele está ali, né, insistindo em você e você perceber que é falível. Por isso a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a Se cada manhã, renova a né? cada manhã. Porque se ela não se Cara, renovasse não, amanhã, aí a gente estava perdido. já era. Mas é muito sério isso daí que o senhor está falando, porque nós acordamos todos os dias e você não é se você vai errar, é quando você vai errar. É, só uma É, questão de horas. exatamente, É, minutos, segundos. Nós somos pessoas que dependem única e exclusivamente da graça de Deus e não há essa perfeição na sua vida que te torne puro. Na verdade, Deus ele vai estar a todo instante. O que a gente precisa fazer é o quê, pastor? É abrir o coração para Jesus a todo momento, é se demitir, como o nosso pastor presidente fala, é entender que sem Ele a nossa vida não faz sentido, é que sem verdade. Ele sobra eu. E aí não é bom, né? Não é bom, cara. Não é bom. Sem Ele sobra você. E você na sua essência, É cara, o você é pior ruim. inimigo, né? É o Você é pior ruim. inimigo Quando a sou gente eu. olha, eu tava vendo uma entrevista esses dias, um cara que matou a esposa, matou as crianças, matou não sei quem. Você fala assim, cara, você é um monstro, é um bicho. Não, ele não é um bicho, ele é um ser humano. É, Ele é um ser humano. E aí, assim, talvez poderia ser você. Porque ele tem corpo, alma e espírito. A feitura dele é a mesma sua. Só que alguma coisa provocou nele, talvez as decisões, etc. A gente não vai entrar nesse a contexto. falta de A Deus. falta de Deus. E eu acho que essa ausência de Deus, ela mostra quem você é. E
quanto mais a gente anda sem Deus, mais a gente vai se afundando no abismo e a gente se torna um bicho, monstro. Isso é muito E, forte e Paulo demais, cara. fala, e o senhor acabou de É comentar, muito, de cheiro. é muito introspectivo isso, né? Quando a gente olha para o que eu seria sem Jesus. Eu Sim. tenho medo. É, Eu tenho medo, né? Quando você olha, você imagina a sua trajetória sem Jesus? cara. E assim, Além de triste, ia ser muito perigosa. perigosíssimo. E aí nós estamos falando não o que seria de mim sem a igreja, que eu acho que é importante. Estar na igreja é muito importante. Mas nós não estamos falando de igreja. Não, Nós não estamos falando de uma placa denominacional, não não. estamos falando da Adna, da Batista, Presbiteriana e etc. Nós estamos falando de Deus, de Jesus, exatamente aquele que se revelou para mim no meu quarto e eu comecei a ler sem saber o que era uma igreja, enfim. É esse Cristo. Aí volta a sua primeira frase, pastor. Nós estamos falando da graça. E a graça alcança. Alcança. A graça transforma. A graça nos constrange, né? Não é mesmo? E em contrapartida, o pecado te distancia, te afasta, gera uma desconexão, e isso não é legal. A gente só alcança Jesus através da graça, essa conexão, esse religar. Não há o que você faça, não há o que façamos, não há fardos de arroz suficiente entregues à comunidade que fará com que eu me aproxime de Jesus. Legal. Que conselho você daria, pastor, para quem está nos ouvindo agora, nesse momento? Se você está afastado de Jesus, volte rápido, em nome de Jesus. Se você está em Cristo, nova criatura é, permaneça. Eu não tenho dúvida alguma de que foi a melhor decisão que você tomou, tá? E se você precisar de ajuda, corta para nós. Nós estamos aqui, somos uma igreja muito acessível, uma igreja que ama vidas, que está disposta a gastar-se, a desgastar-se em função de vidas. Isso, o senhor me conhece há 20 anos, sabe exatamente do que eu estou falando. Então, conte conosco, conte conosco. Permaneça em Cristo, irmão. Viver em Cristo não é só vitória, não é só glória, não é só alegria. A Bíblia diz que existem, Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas, há tempos para rir, para chorar. Então, se você escutou um evangelho que agora é sua vitória, que agora é só alegria, que você é o filho do dono do ouro e da prata e que não vai te faltar o ouro e a prata, você escutou um evangelho corrompido. O evangelho genuíno é um evangelho de que existe sim dias difíceis, existem sim dias de choro, mas em todos eles existe um Cristo que continua olhando para você, estendendo os braços, chorando com você, se alegrando com você. Em todo momento, Cristo está do seu lado. E não se afaste dele, cara. Permaneça firme com Cristo. Sensacional. Como eu falei, esse podcast tem a função de trazer pessoas reais com experiências reais com Deus. E aqui nós estamos na frente de um grande exemplo disso. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Adna Cáceres. Se você gostou, aquele velho, né, clichê, comenta, compartilha, envia para alguém que você sabe que está afastado dos caminhos do Senhor e vamos aguardar o episódio 2. Pastorzão, muito obrigado, cara. Tamo junto, meu pastor. Você é monstro demais. Não nada. Aqui ao meu lado tá, além de ser meu amigo, meu irmão, os caras assim na fé que eu mais admiro, né, no Brasil. É esse cara aqui, vale a pena você conhecer. Deus abençoe. Forte abraço. Beijão, tamo junto.